Bom dia a todos e todas. É com muita alegria e honra que a reitoria e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp abre esse webinário e gostaria de agradecer também ao nosso coordenador de pesquisa, professor Elbert Macau, que tem nos ajudado na organização de toda sexta-feira às 11 horas. A gente tem um webinário relacionado à pesquisa, relacionado a pós-graduação, ensino, integração e toda a equipe também da própria GPQ. Tem sido muito produtivo, a gente tem trocado muitas ideias, conhecendo a nossa universidade de uma forma mais ampla e também trazendo para a sociedade um pouco do que a gente faz e aprendendo também com a sociedade o que a gente pode fazer. Eu vou passar a palavra para o nosso coordenador de integração, professor Fernando Atique, e já quero agradecer as professoras aqui presentes da nossa querida Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a nossa EFELESH, da Unifesp, e que vai falar para nós um assunto muito importante, que é o Observatório do Ensino Superior e o que isso traz de inserção na sociedade. Agradeço também porque toda essa equipe tem participado e ajudado a nós, da pós-graduação, acompanhar os nossos egressos, um trabalho que já vinha sendo feito com a graduação. Obrigada a todos. Fernando? Obrigado, Lia. Bom dia a todas as colegas, bom dia a todos que nos acompanham. É motivo de grande alegria para a Coordenadoria de Integração Acadêmica da própria GPQ Unifesp receber essas três colegas, que são do mesmo campus em que eu estou lotado, para nos apresentar um projeto que tem sido desenvolvido com grande impacto e grande importância e que agora vai se transformar em parceiro também da pós-graduação, na medida em que nós estamos começando a pensar também um observatório para os nossos pós-graduados. Então, o trabalho de Magali, Angélica e Joana tem sido a nossa base referencial e é uma parceria que já se mostra tão frutífera. Então, começar esse primeiro ciclo de atividades da própria GPQ nos webinários específicos, como eu tenho brincado por dentro da engrenagem, é motivo de grande alegria, e é um motivo de grande alegria mesmo, porque as três são três profissionais extremamente qualificadas, e eu vou ler aqui brevemente um currículo para que a gente possa saber do quanto a gente tem de quilates amealhados dentro da nossa própria instituição. Então, professora Magali Silvestre é pedagoga, mestre e doutora em Educação, Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, é credenciada nos PPGs Educação e Saúde na Infância e Adolescência e Educação, da EFELESH, é preceptora do programa de residência pedagógica também da mesma instituição, coordena o grupo de pesquisa GEODIP, o Observatório do Desenvolvimento Docente e Inovação Pedagógica, ela foi diretora da EFELESH na última gestão, e agora ela realiza um pós-doutoramento no programa de pós-graduação em Educação, doutorado latino-americano na UFMG. Maria Angélica Minhoto é pedagoga e também graduada em Economia pela PUC São Paulo, onde realizou também mestrado e doutorado em História, Política e Sociedade, um programa referencial no nosso cenário paulista. Ela é professora da EFELESH, no Departamento de Educação, e está credenciada também no mesmo programa de pós-graduação que é mantido por esse departamento lá. Ela foi pró-reitora de graduação da Unifesp de 2013 a 2017 e integra também a equipe do Observatório. A professora Joana Rodrigues é bacharela e licenciada em Letras Português e Espanhol e é mestre e doutora em Letras pela Universidade de São Paulo. Ela é também jornalista, formada pela Universidade Casper Líbero de São Paulo, é pós-doutoranda nesse momento no IEB-USP e é professora lotada no Departamento de Letras da EFELESH e credenciada no seu programa de pós-graduação. Ela recebeu o Prêmio Abel em 2019 por seu livro Antônio Cândido e Ángel Rama e o Prêmio Abril de Jornalismo. Ela é assessora de comunicação do Campus Guarulhos e, dentro em breve, também integrará a equipe da própria GPQ em atividades correlatas. Então, eu agradeço muitíssimo as três colegas, dizendo que para a gente é um motivo enorme de satisfação e de desafio poder ouvir já a metodologia, o conteúdo e os resultados que vocês têm nos mostrado. Então, eu principio passando a palavra à professora Magali e fico aqui no background, qualquer questão, eu vou monitorando também nossos chats. Obrigado. Obrigada, professor Fernando. Eu desejo uma boa manhã para todos, todas e todos que estão nos assistindo.
E eu vou começar com os agradecimentos, né? Acho que é importante começar com eles para a gente não se esquecer deles, né? Então, eu quero agradecer à professora doutora Lia Bittencourt, pró-reitora da própria GPQ, por essa oportunidade de divulgar os trabalhos do Observatório de Educação Superior da EFELESH, ao professor doutor Ricardo Bertola, pró-reitor adjunto, e aos coordenadores, professor doutor Ronaldo Tomatielli, da Coordenadoria de Sintimetria, da integração acadêmica, o professor Fernando Atic, nosso colega lá do Campus Guarulhos, a coordenadoria de pós-graduação, na pessoa da professora doutora Débora Hipólide, e a coordenadoria de pesquisa, o professor doutor Herbert Macau. Então, agradecer imensamente, né, primeiro a confiança no observatório e nessa perspectiva de estabelecer essa parceria que para a gente também é muito importante, muito significativa. Queria também agradecer de antemão a equipe do Observatório, a professora doutora Angélica Minhoto e a professora doutora Joana Rodrigues, assim como todos os componentes, né, do nosso observatório, que é constituído por estudantes da pós-graduação e também da graduação, né? Se não fosse essa equipe, o observatório não iria para frente, né? Então, meu agradecimento bem especial a todos vocês que conseguiram, né, que conjuntamente, coletivamente, né, vão consolidando toda essa produção que nós temos do observatório. Eu dividi minha fala em 3 partes, acho que primeiro falar um pouco da origem do observatório, depois falar um pouco do que o observatório vem desenvolvendo e, finalmente, quais são as nossas finalidades, né? Na sequência, a professora Angélica vai apresentar alguns resultados das pesquisas e dizer de algumas perspectivas importantes a partir desses dados, e a professora Joana vai falar um pouquinho sobre o nosso portal e esse contato com os egressos, né? Mostrando um pouco, por meio da própria fala dos egressos, né, a importância de trazer essas pessoas, né, de volta para a universidade. Então, o Observatório da Educação Superior, eu vou ler um pouquinho para não me perder, o tempo é curto, enfim, né? Mas eu acho que é melhor a leitura, porque aí a fala fica mais organizada. Então, o Observatório de Educação Superior da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas do Campus Guarulhos da Unifesp, ele está lá instalado, né? Ele teve origem inicialmente com uma experiência que eu tive em pesquisa em rede sobre desenvolvimento profissional e inovação pedagógica, uma rede estabelecida entre a Universidade Estadual do Ceará e a Universidade Federal de Ouro Preto, a partir de um projeto de pesquisa fomentado pelo um programa da CAPES, o Observatório da Educação. Então, essa visão de observatório, de sistematização de dados, dados longitudinais, dados públicos, né? Essa ideia de focar em algumas questões, alguns temas específicos, e ir produzindo dados para analisar e aprofundar o próprio campo, enfim, né? Essa ideia de observatório, ela surge dessa experiência, digamos assim, né? Mas ela surge também de uma outra experiência, e aí, como gestora do campus, que fui, né, por 4 anos, como o professor Fernando falou, da necessidade, né, de olhar para o campus, ou olhar, né, para aquilo que merecia um planejamento, enfim, a instituição de políticas específicas, né, com dados específicos reais, né, e sólidos do próprio campus. Então, como gestora, também sentia bastante falta de ter dados mais específicos que ajudasse a olhar para o campus, né, de uma forma mais informada, de uma forma mais científica, digamos assim, né? Embora a instituição já produza esses dados e, concomitantemente, a consolidação do observatório, né, surge o escritório de dados da Unifesp, que é um avanço importantíssimo, né, que inclusive possibilita o acesso de dados de outras instituições, né, de pós-graduandos, enfim, aos próprios dados da Unifesp. Mas, embora houvesse, né, esses dados, eles não eram sistematizados para olhar aquela realidade específica, né? Então, o observatório ele acaba surgindo dessa necessidade, né? Acho que é importante frisar. Então, o que eu estou querendo destacar aqui, né? O observatório ele é um importante instrumento de gestão, né? Seja lá do Campus Guarulhos, seja aqui da própria GPQ, seja da instituição como um todo, né?
pela forma como trata os dados, enfim. Bom, coincidentemente também com a criação do Observatório de Educação Superior da EFELESH, se criou na instituição uma política de observatórios. Então, hoje, esse observatório ele é credenciado como um observatório temático, né? E nesse sentido, né, com a criação do observatório, enfim, conseguimos contratar, né, pela direção uma professora visitante, ele foi se consolidando, alguns professores foram se aproximando, né, como a professora Angélica, a professora Joana, que foram trazendo seus orientandos, né, e nós fomos também chamando os alunos da graduação, que hoje são bolsistas do PIBIC. Né? Dessa forma, a equipe é grande e é composta por professores, pós-graduandos e graduandos também. Né? Então, ele tem uma finalidade específica, que eu vou falar lá no final, mas vale a pena adiantar, que é a própria formação de pesquisadores, né? Que também é uma das nossas finalidades. Bom, nós temos 2 anos de existência, o Observatório tem 2 anos de existência, desde a sua criação, né? Quando nós colocamos no ar o Observatório, né? Começamos a falar dele, e nós temos 4 frentes de trabalhos, né? Algumas que nós colocamos mais energia e outras, de certa forma, um pouco mais vagarosas, porque envolve outras questões de recursos humanos, por exemplo, né? Mas a primeira frente, né, é o desenvolvimento de pesquisas com o objetivo de caracterizar o perfil profissional do estudante, que se forma na graduação e na pós-graduação da Unifesp, para identificar aspectos de sua inserção profissional que indiquem nível de preparo e atendimento de suas expectativas em relação ao trabalho e à satisfação na profissão, assim como identificar aspectos de sua trajetória de formação dentro da Unifesp. Então, nós realizamos vários estudos, enfim, né? E nós percebemos que os estudos sobre egressos, além de serem escassos, né? Então, há poucos estudos sobre egressos, eles são completamente diluídos, né? Então, se estuda egresso de um curso ou de um programa de pós-graduação, pouco se estuda egressos de uma instituição como um todo, mas, além disso, os estudos sobre egressos eles são relacionados mais à sua inserção profissional do que à trajetória de formação desses ex-alunos, né? Então, o observatório, ele, na verdade, ele tenta olhar para os dados que vai produzindo produziu dados, né, e vai olhando para esses dados nessa perspectiva, tanto da inserção profissional quanto da própria trajetória de formação, para que a gente possa olhar para fora e olhar para dentro e proporcionar mudanças, inclusive até nos próprios currículos de formação, enfim, né? A segunda frente seria a criação de uma rede colaborativa entre egressos com a manutenção do portal de egressos da Unifesp. Então, a gente achou que seria bastante conveniente que, ao entrar em contato com os egressos, como nós conseguimos entrar, né, na pesquisa de egressos da graduação, com quase 2.000 ex-estudantes, né, seria importante manter um vínculo com esses egressos. Então, nós temos, né, uma página de egressos e nós estamos tentando, então, consolidar, junto com a instituição, essa página, né, para que ela seja um ponto de encontro desses egressos, né, em todos os sentidos, oferta de formação continuada, oferta de oportunidades profissionais, enfim, mas isso ainda está bem no comecinho, né? A terceira frente é a organização de banco de dados para acesso público. Então, essa é uma das características de um observatório, né? A produção de dados, porque, por exemplo, com essa pesquisa de egressos, a professora Angélica vai explicar melhor, né? Mas nós produzimos muitos dados, então se desmembraria dessa pesquisa muitas outras pesquisas, que é exatamente isso que os estudantes de graduação fazem nas suas iniciações científicas, né? Então, o observatório ele tem essa perspectiva de disponibilizar esses dados, né? Ainda não fizemos porque estamos construindo a página também, né? Ela está quase pronta, logo, logo vai para o ar. Mas é por meio dessa página do observatório que as pessoas poderão ter acesso a esses dados. E, por fim, a consolidação do espaço EFELESH em números no site do Campus Guarulhos, que é uma ação específica lá do nosso campus, né?
vocês podem ver que, na verdade, o observatório ele surge, né, na perspectiva de um campus e ele acaba abarcando, né, por uma série de questões, né, os dados mais institucionais. Então, é importante ressaltar que a ideia inicial era pensar um campus, mas depois, num processo bastante interessante de discussão, e com o apoio da Superintendência de Tecnologia de Informação, né, na pessoa da professora Lidiane, e da pró-reitora adjunta da ProPlan, a professora doutora Juliana Céspede, o grupo abraçou a produção de dados institucionais, achando ter mais sentido, né, esse processo, já que havia pensado no instrumento, como nós pensamos no instrumento mais geral, quer dizer, só localizar num campus não seria interessante. Então, a gente poderia produzir dados para a instituição toda, né? E com o apoio dessas pró-reitorias, né, nós conseguimos, então, levar a cabo isso. Então, o observatório acabou tomando uma dimensão maior, o que a gente acha que é bastante bom, né? Bom, enfim, só para encerrar, né? Então, passando aqui para a terceira parte da minha fala, eu quero destacar um pouco as nossas finalidades, né? Então, a gente compreende que o observatório é um espaço, um lugar para se produzir e refletir sobre dados e conhecimentos que contribuem para o autoconhecimento institucional. Então, a gente acredita, por exemplo, que uma relação profícua, né, é uma relação, por exemplo, como essa com a própria GPQ, sem dúvida nenhuma, mas uma relação profícua com a própria comissão própria de avaliação, né, porque nós produzimos dados que demonstram um pouco o produto da universidade, né, quando nós vamos estudar os egressos. Ele então, é importantíssimo para a gente se autoconhecer, principalmente quando a gente frisa na pesquisa, né, não só a inserção, mas também a trajetória de formação. É um lugar estratégico para se discutir algumas políticas institucionais, como as relacionadas às cotas, raças e etnia, por exemplo. A professora Angélica vai explicar sobre a criação de um indicador étnico-cultural que nós fizemos, né, produzimos no observatório, e que foi criado para analisar, por exemplo, a situação entre estudantes negros de primeira geração de diplomados, né? Então, a gente consegue, a partir de determinados indicadores, olhar para as políticas institucionais, né? Então, o observatório ele proporciona isso. Também é um lugar privilegiado para criar modelos de análise para outras instituições, né? Inclusive para estabelecer parcerias com a essas instituições para debater os processos formativos comuns, né? Servir de modelo para aquelas que ainda não têm no horizonte, por exemplo, estudos como esses que nós desenvolvemos de egressos, né? Então, estamos falando aqui das nossas colegas estaduais e também da própria rede federal, né? E aí, na perspectiva do desenvolvimento de um trabalho em rede, né? Essas são as nossas finalidades, a gente está caminhando nessa perspectiva, né? Além disso, contribuir com a formação de jovens pesquisadores desde a graduação, com foco em temas atinentes à própria universidade pública que eles frequentam, né? Isso tem se mostrado muito importante para a formação desses estudantes. E, por último, né, a finalidade e a possibilidade do observatório, com a sua própria produção, mostrar para a sociedade o que a universidade produz, o que contribui também muito com a defesa da própria universidade pública, né? Então, essas são as nossas utopias, né? Mas que a gente tem trabalhado muito duro para poder alcançá-las. É isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade. E passo a palavra agora para o professor Fernando, né, Fernando? Obrigado, Magali. Super interessante. E a gente agora vai, então, para uma outra etapa dessa pesquisa desenvolvida com a professora Maria Angélica. Angélica, por favor. Bom, agradeço igualmente o convite, no nome aí da professora Lia Bittencourt, a todos aqui. Eu acho que essa nossa atividade vai ficar gravada, então eu vou dar início, sabe, me descrevendo para fins de inclusão, né? Então, eu sou uma mulher branca, meu nome é Maria Angélica Minhoto, sou uma mulher branca, eu tenho cabelos de olhos claros, tenho 55 anos de idade, eu uso uma blusa verde, o meu enquadramento é de busto, e atrás de mim, né, há uma estante com livros e um quadro. Muito bem. Eu vou também fazer rapidamente aqui umas considerações iniciais, não é?
isso que vamos apresentar aqui reflete um trabalho conjunto, como dito pela Magali, não é? Foi feito um amplo levantamento bibliográfico e a gente pôde verificar o que existia em termos, né, de iniciativas de levantamento de informações sobre egressos, né? Então fizemos uma leitura, uma discussão no nosso grupo, muito intensa, até chegarmos a, vamos dizer, o formato final deste questionário que nós elaboramos no âmbito do observatório, que nossa instituição acolheu, não é? E que depois divulgou entre os egressos. Esse questionário, né, que foi muito estudado por nós, ele tem 6 eixos, né? Então, o primeiro conjunto de informações são informações pessoais do egresso, né? Depois, algumas informações acadêmicas, a situação atual do egresso, né? Acadêmica, a relação entre a formação acadêmica dele e a atividade profissional que ele exerce, é um terceiro eixo importante. Um quarto eixo foi a avaliação da formação que ele obteve aqui na nossa instituição, na Unifesp. O quinto eixo é a vida acadêmica dele dentro da instituição e as suas relações interpessoais. E, por último, a avaliação geral do curso que ele realizou de graduação dentro da nossa instituição. Nós estamos, junto com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, então, também pensando num questionário que seja, então, voltado para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e para os egressos, para os pós-graduados na Unifesp. Estamos em processo, né, a partir desse estudo aqui que já realizamos com a graduação. Então, eu vou apresentar aqui os dados da graduação, né? Vou destacar que esse levantamento observatório passou, né, pela aprovação deste grande levantamento pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Unifesp e pela Plataforma Brasil, então, respeitando, né, todas as instâncias de ética em pesquisa, né, com a autorização também dos respondentes, nós enviamos o questionário por e-mail, né, para os nossos egressos. Foram cerca de 19 mil ex-alunos que nós mandamos as mensagens, e desse conjunto de ex-alunos tivemos a resposta de quase 1.800 egressos durante um período que foi entre abril e agosto do ano passado, não é? Depois, esse banco de dados, ele passou por uma avaliação interna a partir dos registros acadêmicos que nós temos na nossa instituição, né? Então, nós cruzamos os dados desse banco com os dados do nosso sistema de informação universitária, né? Agregamos a esse banco o coeficiente de rendimento acumulado até o final do curso desses alunos egressos e também a forma de ingresso na universidade, né, por cotas ou não, e alguns, antes de 2005, né, a nossa universidade adotou um sistema de cotas em 2005, até então nós não tínhamos esse sistema, então nós agregamos a partir de 2005 e depois de 2013 em diante as cotas federais, né, que é da legislação federal. Muito bem. Aí eu vou dar um pouco uma descrição para vocês, né, dos dados que esse questionário trouxe para a gente. Então, uma coisa mais ou menos descritiva para vocês terem uma ideia, e depois eu vou mostrar um pouco, né, do que é possível fazer, algumas análises inferenciais a partir desse conjunto de dados que nós estamos levantando, não é? Então, eu vou aqui tratar dos mais relevantes. A pesquisa vai estar disponível depois, como a Magali falou, no site do Observatório, né? Bom, em termos de gênero, né, os respondentes são... Então, vejam, né, esses 1.800, cerca de 1.800, né, eles são 67% se consideram do gênero feminino e 33% masculino. Em termos de cor e raça e etnia, né, a gente tem cerca de 5,5% se dizem amarelos, 70% brancos,
17% pardos e 7% pretos. Então, nós, para trabalhar melhor com esses dados, agregamos conforme a lei de cotas, né? Separando, então, brancos e amarelos dos pretos, pardos e indígenas, né? O PPI, que a gente chama. Então, a cor-raça, em termos de PPI, nós temos 24% dos respondentes, e a cor, né, amarelo, branco, ou seja, não cotistas, 76, cerca de 76% dos respondentes. Em termos de primeira geração de diplomados, que essa é uma questão muito importante, que tem sido estudada não só no Brasil até muito pouco, acho que nós somos um pouco, assim, primeiro grupo que tem olhado para isso com mais sistematicamente, mas no exterior isso é bastante comum, né? A primeira geração de diplomados, a gente tem desses respondentes praticamente 50%, e 50% já são de uma geração contínua de diplomados, ou seja, a gente pode perceber então que o acesso ao ensino superior é recente para muitos desses egressos, né? Ou para suas famílias, né? Só para dizer, o campus Guarulhos tem o maior percentual de egressos de primeira geração de diplomados, quase 66%, e o campus São Paulo é aquele campus que tem o menor percentual de primeira geração de diplomados, com 36,5%. Né? E aqui, para terem ideia, na primeira geração de diplomados pós-graduados, aqueles que responderam que têm sim pós-graduação, mas que são a primeira geração de diplomados, entre esses egressos nós temos 46,7%, sendo que São Paulo é onde tem o maior número de egressos respondentes que têm pós-graduação, cerca de 59%, e Osasco é o campus que tem o menor percentual de egressos com pós-graduação, com 27,5%. E tem aqui, né, um número importante de pós-graduados que não, de egressos de graduação que não tem pós-graduação. Né? Bom, em termos de faixa de renda, nós temos, os egressos declaram 40%, um pouquinho mais, dizem ter uma renda baixa, 40% uma renda média e 20% só renda alta. A menor faixa de renda está em Guarulhos e a maior faixa de renda está em São Paulo, de egressos, né? Em termos de facilidade de empregos, de arranjar o emprego após a graduação, mais de 50% disseram que têm facilidade, sim, tiveram facilidade de arranjar emprego. 23,5% disseram que não tiveram facilidade e 26,2% disseram que tiveram parcialmente, né? Não muita, mas tiveram sim facilidade. Então, a gente percebe aqui, né, que passar pelo ensino superior acaba gerando, né, uma probabilidade maior de facilidade de arranjar emprego. O campus que tem uma menor facilidade é o campus Guarulhos, que é o nosso campus de humanidades, e a maior facilidade está no campus São Paulo, que é o nosso campus da área de saúde, né? Se exercem atividade na área de formação. Então, maior parte, 70% praticamente dos respondentes disseram que sim, exercem atividades na sua área de formação. 21% não e 10% que parte da sua atividade é sim na área de formação e parte não. E aqui, os destaques mais gerais, então, que a gente percebeu com esse levantamento, é que os nossos cursos da Unifesp contribuem para uma visão crítica da sociedade, dos problemas sociais, para cerca de 76% dos estudantes, eles atribuem uma nota altíssima, né? Então, assim, se a gente somar todos os que responderam
que nesse quesito a universidade e os seus cursos é bom ou muito bom, a gente chega aí a um percentual de mais do que 90% dos estudantes, ou dos egressos, me perdoem. E vamos dizer, aquilo que foi mais mal avaliado pelos nossos egressos foi se a universidade estimula o empreendedorismo. Então, para vocês terem uma ideia, aqui avaliaram como ela não estimula esse empreendedorismo quase que 30%, ou que ela estimula pouco 20%. Então, aqui também é um destaque que a gente faz, né? Outro destaque importante é de que os egressos dizem que a Unifesp deveria propiciar oportunidades de emprego e também o contato com colegas. Então, são políticas institucionais que nós devemos fortalecer, não é? Outro destaque é a avaliação do corpo docente, que é considerada boa ou excelente por 93% dos egressos respondentes, e o contrário, praticamente não o contrário, mas assim, mal avaliado, são as instalações físicas da universidade, que são apenas, vamos dizer que menos de 40% avaliaram bem as nossas instalações, né? Outro destaque é a respeito da avaliação que os nossos egressos fazem em relação à diversidade, ao respeito que é proporcionado dentro da universidade à diversidade das pessoas. Isso foi considerado excelente por quase 90% dos nossos respondentes, né? E também uma boa avaliação da comparação da nossa Unifesp com as outras universidades públicas, não é? Que juntos, como bom e excelente, foi avaliado por por quase 90%, por mais de 90%. Bom, e a nota atribuída aos nossos cursos é altíssima, para mais de 90%, acima de 8, 9 e 10, né? Então, muito bem avaliada, e também o pessoal faria o nosso curso novamente, o mesmo curso feito. Isso foi dito por 87% dos nossos egressos, que também tem uma satisfação alta em relação à posição atual que ocupam no mercado de trabalho, né? Atribuindo nota 8, 9 e 10 para quase 70% dos respondentes. Bom, agora eu passo a explicar sumariamente o método que a gente usou de criação do indicador que a Magali mencionou, que é o indicador étnico-cultural, né? O nosso objetivo com esse indicador foi verificar se houve, né, um efeito da passagem pela Unifesp em diferentes grupos de indivíduos, né, de egressos. Esse indicador, ele diferencia os egressos segundo o seu pertencimento étnico-racial, né, a sua autodeclaração étnico-racial, e também a experiência prévia de gerações anteriores a eles no ensino superior. Então, essa combinação, a gente chegou a essa ideia porque, em virtude, né, da hierarquia social que marca o nosso país, né, que, entre outros fatores, essa hierarquia coloca para dentro a aparência fenotípica da nossa população e também o baixo acesso histórico ao ensino superior, né? E ela permite também, né, esse indicador que reúne essas coisas, né, considerar os efeitos da escolaridade dos pais sobre as realizações dos nossos estudantes. E isso isso é uma constatação em diversos estudos nacionais e internacionais. Então, a partir desses vários estudos é que nós definimos a necessidade de constituir esse indicador. Então, as variáveis, né, que compõem o indicador são a autodeclaração sobre raça e etnia
dos egressos, né? Então, aqui a categoria 1 seriam pretos, pardos e indígenas, PIs, que isso corresponde à questão das cotas, né? Então, as cotas raciais, elas são PPI, pretos, pardos e indígenas, né? E a categoria 2, né, seriam brancos e amarelos. Então, a gente... então, assim, negros e não negros, mas, na verdade, não é negros, né? É pretos, pardos e indígenas. Na verdade, é isso. Eu vou aqui fazer esta, vamos dizer, correção, tá? E, evidentemente, se foram ou não estudantes de primeira geração, é a segunda variável, ou de geração contínua. Então, nós fizemos um cruzamento entre esses dados e construímos esse indicador, né? Ele varia de 1 a 4. Então, o indicador 1 combina estudantes PPI, né, pretos, pardos e indígenas, e que são a primeira geração de estudantes que acessaram o ensino superior, e até o 4, que são estudantes brancos e amarelos, que são estudantes já de geração contínua. Então, a interpretação desse nosso indicador é a de que quanto menor o seu valor, não é? O IEC 1, mais baixas são as vantagens de posição do egresso na hierarquia social. Ou, por outro lado, quanto mais alto, maior é o acúmulo de vantagens sociais, tendo em vista a hierarquia do Brasil, né? Então, aqui, a partir da constituição deste indicador, né, fizemos algumas inferências possíveis a partir, então, das respostas que obtivemos nos nossos questionários. Então, ao olharmos para a experiência acadêmica na avaliação dos egressos, né, nós fizemos uma análise fatorial exploratória e constituímos 6 fatores. Esses fatores são: o primeiro, atuação profissional e nível de vida. O segundo fator foi a formação integral do estudante, do egresso. O terceiro fator, o preparo para a área de atuação profissional, que ele obteve na Unifesp. Depois, o desenvolvimento de habilidades para o trabalho. Um outro fator é a sustentabilidade e empreendedorismo, e o último fator são os relacionamentos interpessoais durante o curso. Com essa análise fatorial, o nosso questionário foi muito consistente e os dados, eles revelaram um impacto muito alto e positivo do curso de graduação para a atuação profissional dos egressos, para o seu reconhecimento social, para a melhoria do nível de vida, para a sua formação integral, que não diz respeito apenas à empregabilidade, mas também às questões da formação para a cidadania, para a política, uma formação crítica, não é? Como a gente viu anteriormente. O desenvolvimento de habilidades para o trabalho e um grau muito elevado de satisfação desses estudantes sobre as relações interpessoais, principalmente com o corpo docente entre os egressos. O preparo para a atuação profissional, ele ficou entre excelente, bom, e o quesito mais mal avaliado, como nós vimos anteriormente, foi a questão do empreendedorismo. Em relação ao impacto da graduação no desenvolvimento do egresso, segundo esse nosso indicador, que é o indicador étnico-cultural, percebemos que fizemos a correlação entre o exercício da atividade profissional na área de formação e esse indicador, e que não há diferença significativa para os 4 IECs, né, para os 4 indicadores, né? Então, houve uma variação maior, mas que é estatisticamente insignificante, né, na categoria 1, ou seja, para os estudantes PPI, pretos, pardos e indígenas, de geração contínua, porque que já estavam, né, os pais já estavam, já tinham tido acesso à universidade.
esses são aqueles profissionais que estão mais fora da área de formação, né? Mas, mesmo assim, isso não é estatisticamente significante, ou seja, a gente percebe que a passagem pelo ensino superior, ela distribui igualmente entre todos os IECs a possibilidade de exercer atividade profissional na área de formação. No entanto, isso não foi identificado em relação à facilidade de obter emprego, né? Foi mais fácil obter emprego a categoria do IEC 4, ou seja, brancos e amarelos de geração contínua. Esse grupo conseguiu uma maior facilidade de se empregar. Então, mesmo que o acesso ao ensino superior esteja atenuando a desigualdade entre os grupos, né, em termos de atuação profissional, em termos do exercício da atividade profissional, ainda permanecem as vantagens sociais acumuladas em relação à facilidade de se obter emprego, não é? Então, entendemos aqui que essa dificuldade para os grupos de EC 1, 2 e 3, ela pode estar atrelada mais à forma como o mercado de trabalho brasileiro se organiza do que propriamente ao nível de conhecimentos, competências e habilidades que são desenvolvidas pelos nossos egressos na Unifesp. Quando relacionamos a renda bruta do egresso e o IEC, nós percebemos que os egressos com rendimentos de até 3 salários mínimos estão mais correlacionados com o IEC 4, ou seja, né, a gente percebe que a remuneração, né, a renda, ela também está relacionada com o nosso indicador étnico-cultural, ou seja, que permanecem se reproduzindo em termos de rendimento bruto as desigualdades, mesmo com a ampliação da diplomação em nível superior para outros segmentos da população que estiveram historicamente excluídos da educação superior, né? Em relação à relação que fizemos entre a atividade profissional e a qualidade de vida, né, o que nós percebemos é que para os que não estão desenvolvendo as atividades profissionais na sua área de formação ou que desempenham essas atividades numa ocupação secundária, os rendimentos são mais baixos. E para aqueles que estão empregados na sua área, os rendimentos são mais altos. Portanto, a passagem pela Unifesp ampliou as perspectivas de melhoria de remuneração para aqueles que atuam na sua área de formação, e nós vimos que são muitos, né? Então, isso é importante, passar pela universidade melhora a condição de remuneração de todos. Quando correlacionamos a atuação profissional com a continuidade dos estudos, percebemos que os profissionais na área de formação, eles apresentam uma maior escolaridade, que mostra, então, uma relação direta entre a atuação desses profissionais e a continuidade dos seus estudos em nível de pós-graduação. Nos parece que a busca por maior titulação acadêmica tem sido impulsionada pelas demandas do mercado de trabalho, com maiores exigências adicionais, né, exigências de maior especialização, né? Não constatamos relação entre o coeficiente de rendimento dos estudantes egressos e o exercício de sua atividade profissional, o nível salarial ou continuidade dos estudos. Então, dizer que aqueles que desempenham melhor têm maiores condições de desenvolver melhor a sua atividade profissional, nós não percebemos correlação aqui, tá? E eu finalizo com algumas considerações rápidas, né? Eu diria que as experiências acadêmicas foram positivamente avaliadas em todos os fatores investigados, mostrando uma formação articulada por atividades significativas de ensino, pesquisa e extensão na Unifesp, com grande influência na trajetória pessoal
dos egressos, favorecendo tanto experiências positivas na formação acadêmica, quanto em atividades profissionais. Contudo, ao promover essa análise com o IEC, ainda verificamos que persistem as vantagens sociais acumuladas no que se refere à facilidade para se empregar após o curso, a faixa de renda e a continuidade dos estudos. Portanto, diversamente da opinião do atual ocupante da mais alta cadeira do MEC, amplamente divulgada aí recentemente na mídia, sobre o ensino superior ser destinado a poucos neste país, com histórico de desigualdade de escolarização, principalmente nos níveis mais altos de ensino, eu digo que nós chegamos à conclusão que é inegável, né, ao contrário do que diz o ministro, a importância da ampliação do acesso às universidades para viabilizar modificações no percurso pessoal da população e inserção no mundo profissional dos jovens com diferentes perfis. Seria muito bom, no entanto, colocar nessa equação que nós estamos desenhando as instabilidades do mercado formal de trabalho e vincular as políticas de expansão do ensino superior e de inserção profissional com cotas raciais e outras ações afirmativas. Afinal, não basta ampliar o acesso à formação superior, ainda que seja um processo fundamental para atenuar as desigualdades históricas de escolarização. Sozinha, essa ampliação da educação superior, ela não é suficiente para reduzir as desigualdades estruturais que foram historicamente construídas por nossa sociedade, que é conservadora, autoritária, excludente e extremamente desigual. É isto, desculpem se falei rápido, mas os nossos estudos estarão disponíveis aí no nosso site. Fernanda, eu passo a palavra para você. Angélica, obrigado. São dados super importantes que nós temos que digerir e, de certa maneira, continuarmos o nosso percurso. Antes de passar a palavra, então, à Joana, eu quero te agradecer por isso também. Voltamos para as perguntas, temos algumas. E nesse ínterim, queria então dizer para quem nos acompanha também pelo streaming que vocês podem fazer uso ali na barra esquerda da nossa sala da mãozinha para colocação de questões. E quem tiver acesso ao chat público também pode colocar as perguntas no chat público, que nós vamos lê-las assim que for o momento oportuno. Então, convido a professora doutora Joana Rodrigues para que faça também uso da palavra. Olá a todos, a todas e a todos. Mais uma vez eu reitero os agradecimentos a toda a equipe, né? Esse grupo da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, em nome da professora Lia Bittencourt e dos demais colegas. É realmente uma oportunidade muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês esses dados, essas reflexões sobre o nosso observatório, que está a caminho de uma outra etapa, como já foi dito aqui, e ressaltando que um dos pontos centrais deste nosso observatório é a manutenção do vínculo junto aos egressos, né? Essa é uma importância duplamente reconhecida na medida em que tanto a instituição como os ex-alunos, os nossos egressos, necessitam manter-se conectados aos universos da pesquisa, da docência, do trabalho e da realização profissional. Ora, para manter as plataformas nutridas de dados, ao citarmos duas delas, né, plataforma Lattes e a Sucupira, ora para que os egressos possam expandir essas suas redes de relacionamentos dentro e fora do país. Bom, eu me dei conta aqui que na minha fala eu saltei um item extremamente importante. Eu vou pedir licença, então, de uma maneira um pouco atrasada, mas vou fazer a minha autodescrição. Peço desculpas, mas ainda está em tempo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, ruivos, tenho 62 anos, a câmera está na altura do busto, do meu enquadramento para a tela de vocês. Ao fundo eu tenho uma estante com vários livros.
O meu nome é Joana Rodrigues e eu sou professora do Departamento de Letras do campus da EFELESH. Então, feito este reparo, vamos voltar para essa necessidade, então, do que eu falava, do vínculo, né, dos alunos que passaram pela graduação e pós-graduação. Então, frente a essa necessidade, o Observatório criou o portal do egresso, como a professora Magali já falou, já citou, e esse egresso, esse portal está em construção, ele já tem uma parte, mas ele está no gerúndio mesmo, ele está na ação em continuidade, e ele está lá no egressos.unifesp.br. Então, este portal, justamente para se constituir nessa rede colaborativa dos ex-alunos, possibilitando, o que é de extrema importância, a promoção de ações de relacionamento e de educação continuada para a formação permanente dos ex-alunos. Então, vale lembrar que esse papel do portal, ele se soma ao papel do observatório e ao papel da instituição, justamente na manutenção e nutrição deste vínculo com os nossos egressos. Então, o portal é um espaço virtual de comunicação entre a universidade e os seus alunos, ex-alunos de graduação e ex-alunos de pós-graduação. E ele tem como objetivo, de novo, ressaltando essa importância de promover, né, o encontro de antigos colegas unifespianos, oferecer atividades e serviços institucionais, estimular a continuidade dos estudos, colaborar para a ampliação de oportunidades profissionais, científicas, culturais e acadêmicas, além de gerar informações agregadas sobre as atividades desenvolvidas por seus ex-alunos, né? Mostrando suas contribuições aos diferentes desafios sociais e o histórico compromisso institucional com a formação humana. Esse portal, como já foi dito e vale relevar, ele surge também com a parceria de 3 instâncias bastante importantes na instituição, né? Como já foi dito, a Superintendência de Tecnologia de Informação, a STI, e o Escritório de Dados Estratégicos da Pró-Reitoria de Planejamento. Então, com esse portal, nós pretendemos seguir esta nutrição de conexão entre esses ex-alunos. Esse portal vai sendo, à medida dos trabalhos, né, desenvolvidos, dos resultados, ele vai sendo alimentado, e como disse a professora Magali, nós estamos aí com bastante tarefas e informações para munir este portal. Então, entre essa linha, né, de pesquisa, entre as linhas do observatório, esse levantamento permanente do perfil do egresso é um dos pontos bastante importantes para o observatório, né, no sentido que esse egresso precisa manter a sua formação, mas precisa manter o seu relacionamento. Como é importante ele se manter conectado às redes, ora para o mundo profissional, ora para o mundo pessoal, afinal de contas, os egressos mantêm amizades, constroem esses vínculos também de amizades com docentes, com os próprios colegas. Então, nesse sentido, a importância de nos mantermos com a instituição, o observatório e esse grupo, então, de ex-alunos. Bom, para dar continuidade à difusão, né, de nossas reflexões a respeito dos egressos, iremos realizar em novembro, nos dias 9, 10 e 11, respectivamente, terça, quarta e quintas-feiras, a segunda edição do webinário. Nós tivemos a primeira, o ano passado, é um webinário, né, denominado Encontros de Egressos, e dessa vez nós vamos contemplar nesses 3 dias, com mesas, palestras, discussões, reflexões, temas muito candentes neste universo pandêmico que nós estamos enfrentando desde o ano passado. Entre esses temas, o da saúde mental dos estudantes,
o racismo, também outro tema candente, e as relações e as realidades presentes no mundo acadêmico e no mundo da empregabilidade, né? Como já citamos, como é importante também essas reflexões e discussões mediante a esse cenário brasileiro que estamos enfrentando. Então, marquem nas suas agendas, né, mesas, palestras, discussões, a palavra dos egressos. Durante 3 dias, vamos repetir, então, o formato desse evento, 9, 10 e 11 de novembro, próximo, em 2 etapas, períodos de 18 às 19h30 e das 20 às 21h30. E nos intervalos a gente vai ter a palavra dos egressos também e vamos ter algumas atrações culturais. Não deixem de acompanhar. E para finalizar, para entendermos melhor essa relevância, né, da passagem de um aluno brasileiro por uma universidade, é sempre necessário, né, abrirmos nossos canais de escuta. Mas compreender de forma mais completa a passagem de um aluno brasileiro por uma universidade pública, tendo-se sob os nossos olhos o mapa geopolítico, social desses tantos jovens que vivem nas nossas periferias, é certamente o que nos move, como docentes, como pesquisadores, como colegas e brasileiros, né? No sentido que seguimos preocupadíssimos e empenhadíssimos, assim mesmo, no superlativo da palavra, com esses processos de formação e de inserção profissional. Então, para tanto, nada mais efetivo do que ouvir a esses jovens graduados pela Unifesp. E, neste caso, são jovens graduados pela EFELESH. E o que eles têm a nos dizer. Então, vamos a essas falas. Vamos ouvir um compilado dos egressos que foram registrados e a gente vai ouvir agora no webinário do ano passado. Vamos a elas? Obrigado, Joana. Mário, você pode fazer, então, a divulgação desse vídeo para nós? Ok, então vou executar. Muito obrigado. Olá, meu nome é José Barbosa dos Santos Silva, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Unifesp e atualmente estudante do curso de Filosofia nesta mesma universidade. Tenho graduação em Administração e pós-graduação em MBA Internacional em Gestão de Empresas e Negócios. Já fui homenageado pela Brasleader por 3 anos consecutivos, com o troféu Prêmio Excelência e Qualidade Brasil. Além disso, trabalho na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo como professor de Sociologia e Filosofia. Também sou administrador e síndico profissional. Venho de uma família humilde, constituída de cinco irmãos. Meu pai é pedreiro e minha mãe é auxiliar de serviços de limpeza, que não possuíam condições de me oferecer um curso superior. Fui atrás do meu sonho, estudei muito e com muitas dificuldades ingressei na Universidade Pública, Unifesp, sendo hoje o único da família a ter uma graduação. Contei com uma excelente estrutura e qualidade de ensino nessa universidade, somada à amizade e ao companheirismo dos professores. Isso fez uma grande diferença em minha formação acadêmica. Minha experiência na Unifesp, no campus de Guarulhos, trouxe aprendizado em diversas áreas. Aprendi o respeito à diversidade, às opiniões e ideias diferentes do que eu tinha antes. Me fez enxergar meu verdadeiro papel na sociedade, me fez ampliar os conceitos anteriores e muito me auxiliou no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Essa experiência modificou a minha vida e hoje repasso meus conhecimentos na área da educação em salas de aulas de escolas públicas da periferia de São Paulo. A Unifesp faz parte da história da minha vida e minha vida faz parte da história dessa universidade, que transformou a vida de um rapaz humilde em que eu sou hoje.
Muito obrigado, Unifesp. Da escola, que impõe desafios, mas que também nos dá um aprendizado muito importante, né? E equivalente ao aprendizado acadêmico. E também por causa da função da universidade nos tempos que a gente vive, né, nos tempos de anti-intelectualismo, de obscurantismo, a gente saber que há um espaço de construção de pensamento crítico e de construção política real para que nós, né, que viemos da periferia, que nós pudéssemos e continuamos fazendo uma renovação desses espaços, ocupando esses espaços, é muito importante, né? O Campus Guarulhos cumpre esse papel de renovação da Universidade Brasileira e de resistência, principalmente, de grupos periféricos, marginalizados, né? Como os negros, LGBTs. Patrimônio e da arte, eu fui me encaminhando dentro da secretaria para trabalhar também nessa área. Então, hoje eu trabalho dentro do museu, é um museu que chama Museu Florestal Otávio Vec, que fica dentro de um parque, aqui na Zona Norte de São Paulo, Parque Estadual Alberto Lofre, em Porto Florestal. E até hoje eu tenho contatos com ex-professores, com colegas, e a Universidade Federal de São Paulo, para mim, foi transformadora, tanto como pessoa e também por ser cidadã de Guarulhos. É isso aí. Eu residi boa parte da minha vida na região de São Miguel Paulista, no bairro do Jardim Helena, mais especificamente, e era muito próximo da Unifesp. Isso facilitava muito a minha relação de ida e retorno para minha residência, né? No começo da graduação, ao longo de todo o desenvolvimento dos meus estudos. Na Unifesp eu tive a oportunidade de dar os meus primeiros passos enquanto pesquisador, eu tive a oportunidade de realizar uma iniciação científica sob orientação do professor Jaime Rodrigues, em torno da construção do mito bandeirante, da identidade paulista, da passagem do século XIX para o XX. Pesquisa essa que contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, bolsa que inclusive também me proporcionou que eu pudesse estar apresentando a minha pesquisa em simpósios, em diversos congressos, e desse, então, os meus primeiros passos para o mundo acadêmico. Ainda na graduação também eu tive a oportunidade de estar sendo estagiário do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, participando de um projeto de digitalização e informatização de uma série documental, As Obras Particulares, material que me serviu de subsídio para estar desenvolvendo o meu mestrado na FAUSP, e hoje material basilar, inclusive, para a minha tese de doutorado, que eu realizo na Unicamp, também com apoio da FAPESP, e que, de certa forma, tem todo o seu início enquanto eu era estagiário do Arquivo Histórico Municipal, o contato com essa documentação. E que tem uma relação muito próxima com o curso de História, é o fato da fundação do coletivo Passeando pelas Ruas, grupo que realiza uma série de intervenções que promovem o patrimônio cultural pela cidade de São Paulo e contou com uma série de prêmios, editais, como o Prêmio Brasil Criativo, do então Ministério da Cultura, com o Programa de Valorização de Iniciativas Culturais da Prefeitura de São Paulo e do PROAC, do Governo do Estado de São Paulo. E que tem toda uma relação de despertar a atenção sobre o patrimônio cultural, questão essa que foi desenvolvida a partir dos meus anos na graduação na Unifesp, a quem eu agradeço muito e que tenho muita estima e respeito sobre essa casa que me formou enquanto indivíduo, enquanto cidadão. Muito bem. Eu convido então Magali e Joana para voltarem. A Angélica já está aqui conosco. Friso que então agora nós vamos passar para a possibilidade de um debate.
Nós temos algumas perguntas colocadas, mas os colegas que quiserem também fazer uso da palavra agora, basta se manifestar e a gente consegue compilá-los. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a disponibilidade. Eu acho que um dos motes dessa nova gestão na própria GPQ é a possibilidade de nós conhecermos a nós mesmos. Nós temos dados que estão dispersos e ainda temos muitos outros para serem reunidos e identificados. Então, é impossível você planejar qualquer coisa sem se conhecer, né? Então, isso que vocês três hoje nos mostraram, que de certa maneira é uma face social da nossa própria instituição, ela é fundamental para que nós consigamos, inclusive entre nós, termos a exata dimensão de que estamos fazendo. Esta percepção coroada por esse vídeo, que é uma compilação, né? Magali me dizia que ele existe para o Campus Guarulhos para todos os 6 cursos, né, de graduação, ele é fundamental, porque não se trata apenas de dados amorfos ou numéricos, mas são vidas que foram transformadas e que continuam fazendo transformação. A missão da universidade, ela é baseada em pessoas. Nós tendemos a fazer um grande compilado numérico porque é assim que nós conseguimos lidar com os dados. Mas quando nós vamos para a face social, do impacto, da trajetória, dos desdobramentos, nós criamos outros vínculos. Então, iniciar essa nova jornada para a pós-graduação, que é a que nós estamos construindo agora e dentro em breve vamos lançar, ela nos dá um estímulo muito grande ver o quanto a pesquisa está introjetada dentro da própria graduação na Unifesp. Então, esta é uma dimensão que eu queria chamar a atenção de quem nos assiste. E também queria, antes de fazer uma pequena pergunta, dizer que nós temos pessoas de outras instituições nos acompanhando, a quem eu agradeço muito, e nos colocamos também sempre com grande empolgação por essas potenciais parcerias que vão se desenhando. E quero também frisar da necessidade que nós temos de pensarmos estratégias de sobrevivência, né? A vivência é o que, de certa maneira, movimenta a universidade, na medida em que ela coloca grandes possibilidades de ação. Quando nós enfrentamos crises tão ensurdecedoras ou que tentam, de certa maneira, nos desestabilizar, a sobrevivência ela vem, de certa maneira, tirando as ações vitais daquilo que é a nossa atividade fim e nos coloca nas atividades meio. Então, sobreviver é uma atividade que, de certa maneira, nos coloca como batalhadores, para além de uma coisa que é direito constitucional. Então, eu acho que o observatório, né, o trabalho que vocês têm feito, que hoje nos mostraram, é fundamental para que nós consigamos ter, inclusive, estímulos para esta vida de sobrevivência que tem nos sido imposta e que, de certa maneira, acaba se transformando também num objeto de autoalimentação por meio da própria delicadeza de reenfatizarmos nossa missão educacional. Então, esta é uma fala que eu queria, já desde o princípio, pontuar, mas acho que com os resultados aqui apresentados fica muito claro. Eu faço uma pergunta, então, antes de passar para os colegas, temos duas, a gente também ainda tem espaço para algumas mais. Quão penoso foi, durante esse período de construção desse questionário, depois da avaliação dos instrumentos, talhar essas considerações? Porque eu acho que hoje é muito simples a gente chegar e mostrar os dados todos, mas eu queria que vocês contassem um pouco, visando inclusive a colaboração de vários colegas da pós-graduação que aqui estão, como é que se cria com tanta capacidade e elementos científicos esta investigação. Eu digo, das perguntas que devem ser não capciosas, das atividades que devem ser observadas, da compilação, e aí se vocês pudessem contar um pouco da estrutura que deu amparo a vocês, eu agradeceria. Então, eu deixo essa pergunta com vocês enquanto eu vou ali compilar as dos colegas e já volto. A gente tem duas já e temos abertura para mais algumas. Então, Magali, Joana, Angélica, quem mais deu suporte para esse trabalho que é difícil de ser feito? Eu vou começar falando, depois eu peço, pode ser, Joana e Angélica? Eu acho que, primeiro que a Angélica já até falou isso, né? Nós fizemos um levantamento da literatura existente para tentar entender esse campo, né? Especificamente sobre os egressos.
Tem também um dado importante que os relatórios do INEP, da comissão própria das comissões próprias de avaliação, né, das avaliações institucionais externas, também apontam essa questão, que havia poucas iniciativas nesse sentido, né, de estudar os egressos. E quando você está falando em autoavaliação, você tem que olhar como é que esses alunos estão saindo da instituição, sob diferentes perspectivas, não só inserção profissional, né? Acho que essa última fala do estudante de história fala, né? Ele fala de uma formação cidadã, enfim, então ele fala um pouco da amplitude da formação que ele recebeu na nossa casa, né? Acho que é bem, bem peculiar isso. Então, primeiro assim, o questionário, embora tenhamos algumas hipóteses, ele foi produto, depois a Angélica, a Joana podem me corrigir, mas ele foi produto de investigação, inclusive, de outros questionários já aplicados, né? Além dos estudos todos, né, sobre o tema, de outros questionários já aplicados que deram resultado, enfim. Então, tem todo um trabalho aí de retaguarda importante nesse sentido. Por isso que eu vou frisar de novo, né? Você levantou, Fernando, a importância, né, desde a graduação, trabalhar com pesquisa, e essa é uma das finalidades do observatório. Cada vez mais vai ficando claro, né? Cada vez mais isso vai ficando claro para a gente, né? Mais importante do que o resultado da pesquisa é esse processo de construção da própria pesquisa, dos instrumentos e do rigor teórico-metodológico que a gente tem que estabelecer. Então, essa é uma questão. A segunda questão diz respeito à própria análise dos dados. Então, esse trabalho foi um trabalho mais minucioso, né, que requer uma certa especialização. A professora Angélica foi fundamental nesse trabalho, mas também numa parceria com a Superintendência de Informação, quer dizer, o local da universidade que mantém os dados dos estudantes, que é o CIO, né, Angélica? Então, o quanto muitos dados foram cruzados com os dados do CIO, né? Além de, então, por isso que a gente chegou mesmo à conclusão que seria importante trabalhar do ponto de vista institucional, né? Porque a gente precisaria dessa retaguarda que prontamente, né, nos atendeu e a gente achou que seria importante, né, ampliar o questionário. Acho que a terceira questão é que nós tivemos um trabalho bastante intenso para achar esses egressos, né? Então, nós contamos também com a parceria dos nossos colegas para tentar recuperar, né? Muitos falaram aqui, alguns falaram, nossa, eu conheço esse aluno, é meu amigo até hoje, enfim, né? Então, porque também não é fácil, quanto mais longe da formatura está o egresso, mais difícil de contatá-lo. Então, tem aí um trabalho que também a gente conta, né, com a instituição, obviamente, e-mail e etc., mas também conta com outros colegas, porque senão a gente não consegue. Foram 3 meses de coleta de dados para chegar nesses quase 1.800, né? E aí a limpeza dos dados, né, do banco de dados também, porque há duplicidade, há problemas também no sistema, há problemas na hora que o estudante responde, então tem as contradições, né, ele responde de um jeito, mas a gente percebe que ele não é daquele curso, mas de repente ele assinalou aquele curso. A Angélica sempre falou muito isso, né? Então, tem todo um trabalho de limpeza desses dados brutos, né, para chegar numa tabela limpa, digamos assim, né, num documento limpo, para poder utilizar um software que a Angélica utilizou, ela pode explicar melhor. Então, o que eu digo é que eu queria dizer 2 coisas, né? Primeiro que essas pesquisas, elas envolvem diferentes conhecimentos, né? Nós contamos em algum momento, né, com os professores das ciências sociais que também já tinham uma experiência, uma expertise nisso. Então, é educação, é ciências sociais, é letras, né? Veja, então, como você precisa de uma equipe interdisciplinar, né? E como que a gente também, principalmente na área de humanas, né, na área de educação, como a gente não tem o costume, a tradição de trabalhar com dados estatísticos, por exemplo. Então, essa é uma limitação, né? Essa é uma limitação que a gente precisa pensar como é que a gente resolve isso, inclusive do ponto de vista institucional. Tem todo, né? Eu sei que a própria GPQ tem uma estatística, enfim, e dá apoio, alguns cursos são oferecidos, mas eu penso que
nós precisamos desconstruir essa barreira que existe, principalmente na área de humanidades, né, ou na área de educação também, né, em relação aos dados mais estatísticos, né, porque veja como eles são importantes quando você cria um indicador como foi criado, né, mas aí é uma outra lógica de construção teórico-metodológica que exige um conhecimento específico, né? Então a gente precisa criar quadros para isso, é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu passo então, não sei se a Angélica ou a Jana querem, acho que eu não respondi tudo, né? Eu estou contemplada, eu queria só destacar da fala da Magali o seguinte, que isso é resultado do trabalho de muitos, né? É isso, né? Então, assim, a instituição historicamente tem, vamos dizer, investido neste autoconhecimento tão importante. Nós estamos cada vez mais chegando mais longe. Essa história começa há muito tempo, né? Vamos dizer assim, né? Temos aí a atual pró-reitora de planejamento, né? A professora Juliana Céspides, ela é um marco importante dentro da instituição quando ela começa trabalhando lá na pró-reitoria de assuntos de assuntos educacionais, de assuntos estudantis da PRAE, não é? Junto com uma outra colega nossa, a Fernanda, da Letras, né? E elas ali estabelecem, né, uma metodologia já de levantamento de dados, que depois foi reconhecida por nossas irmãs federais. Depois aí na pró-reitoria de graduação, junto eu na Prograde, André Rabinovici na PRAE, né, nós consolidamos a CEPEG, né, que é a Coordenadoria de Estudos do Perfil de Graduação, e aí passamos a estudar uma porção de indicadores, né? Também desenhamos um indicador lá do perfil do ingressante, enfim, Fernando, acho que a gente está aqui consolidando com muita gente, então eu lembro, assim, de muitos. Posso falar do Fabrício, né, que trabalhou na PAI. Olha, tanto, se eu for começar a nomear, eu vou certamente esquecer, né? E tanta gente importante. Depois o observatório, de novo, né, a eFlash sai dizendo, não, eu quero fazer uma gestão baseada em um autoconhecimento, que não é só o dado, né? Acho que a imagem que a gente ocupou esse espaço para mostrar, ela vai definindo aquilo que a gente quer fazer. Não é a análise quantitativa contra a qualitativa, é uma alimentando a outra o tempo inteiro. Então, são esses diversos tipos de conhecimento que nos levam mais adiante, né? Então, é muito bom poder estar aqui e poder agradecer a todo mundo que criou esta cultura dentro da nossa instituição. Me sinto contemplada pelas respostas, acho importante passar para as outras perguntas, né, Fernanda? Ok, Joana, então vamos. O Rafael do Nascimento de Andrade deixou uma questão durante a fala da Angélica. Vou lê-la. Tem uma pergunta em relação à caracterização dos cotistas. Todo aluno PPI é cotista? Todo aluno branco ou amarelo não é cotista? Pergunto, pois há na lei de cotas reserva de vagas para situações socioeconômicas que independem de raça e há ingressantes em ampla concorrência de várias etnias. A pesquisa considerou os cotistas não raciais e os ingressantes de ampla concorrência autodeclarados PPI? É a pergunta dele. Bom, acho que é melhor a gente responder uma por uma, porque não são muitas, então dá para ir com calma, né? Eu acho que eu posso responder aqui, Fernando, porque assim, uma coisa é a gente criar um indicador que coloca para dentro a característica similar ao que está dentro da lei das cotas. Então, quando eu falei do IEC, nosso indicador, eu não coloquei para dentro o cotista, né, para fazer análise. Eu coloquei a característica do cotista. Então, por quê? Porque a gente trabalhou com os respondentes, os egressos, muitos não eram cotistas. No entanto, tinham características de autodeclaração de cor, raça e etnia, tal como os cotistas. Então, como a nossa sociedade brasileira ela é
ela tem, vou usar aqui, né, o conceito do nosso querido Almeida, né, que diz, bom, nós temos o nosso racismo estrutural, temos, é isso. Então, me interessa, né, olhar para pretos, pardos e indígenas, tendo sido cotistas ou não, né, porque isso está arraigado dentro da sociedade. Assim como me interessa unificar neste indicador uma questão que na educação é muito fácil de a gente perceber, que é a reprodução, né, no interior das classes sociais dessa hierarquia educacional. Na verdade, a hierarquia educacional, agora, hoje em dia, muito menos, mas ela sempre foi uma imagem reproduzida em menor escala da hierarquia social. Então, quem chega no ensino superior são as elites, e isso se vê na reprodução de que os estudantes de geração contínua, né, que eu estou chamando, e não de primeira geração de graduados, eles têm uma série de vantagens depois, tanto para se inserirem na universidade, como depois, porque eles têm essa cultura institucional, né? Seus pais já têm uma cultura, vamos dizer, do que é passar pela educação superior. Então, a construção do indicador, trocando em miúdos, né, ela não considerou cotista e não cotista. Eu não mexi com o dado de cotista para construir o indicador, mas com as características de cor, raça e etnia do respondente. Então, nós separamos no indicador os PPIs dos brancos e amarelos, porque isso historicamente é importante na nossa sociedade. Ok? Então, espero que eu tenha deixado claro, porque sim, Rafael, cotista, tem cotista, a gente sabe, né, só de escola pública que vem, né, que não tem perfil de raça, né, específico, não tem perfil de renda específico. Então, as cotas, tem as pessoas com deficiência atualmente nas cotas, então a gente tem aqui a cota, né? Ela é muito mais complicada e tem variações, né, especificidades que nós não colocamos para dentro no nosso indicador. Resolvemos colocar a questão da cor, raça e etnia. Espero ter esclarecido. Obrigado, Angélica. O Rogério Schlegel, da nossa CPA, Comissão Própria de Avaliação, está aqui conosco. O Rogério fez duas considerações muito boas. Uma delas era que, conforme você falava, os dados ficaram saltando curiosidade. Então, acho que no nosso próximo webinar a gente vai produzir, acho que, a possibilidade de exibição de gráficos com um pouco mais de detalhe, né? Mas ele faz uma pergunta que está correlacionada a esta tua resposta. As pesquisadoras relacionaram ser PPI e a continuidade geracional no superior, e ele queria saber se tem esse dado disponível, acho que por conta também das atividades todas lá. Então, acho que tem uma resposta já dada, né, pela Maria Angélica. Você quer complementar, Angélica, sobre isso? Oi, Rogério, prazer te ver aqui. Ver não, te ter aqui, né? Mas olha, Rogério, tenho sim. Só para você saber, o IEC 1 são 16%, ou seja, os estudantes de primeira geração PPI são 16%. Os estudantes de primeira geração brancos e amarelos são 32%. Os IEC 3, ou seja, os estudantes PPI de geração contínua, são menos de 8%, e os estudantes brancos e amarelos de geração contínua são 43,5%. Então, temos esses dados, sim, e eu me coloco à disposição para conversar com a CPA. Acho que o observatório todo se coloca à disposição para fazer essa conversa. Muito obrigado, Angélica. Professor Albert Macau, nosso coordenador institucional de pesquisa, fez algumas perguntas mesmo, além de cumprimentá-las e dizer que ficou impressionado, né, e que essa iniciativa é super importante. Ele faz uma pergunta que me pareceu também ser convergente com a minha. Qual foi a receptividade e o interesse dos alunos em responder essas perguntas? Eles entendem a importância a relevância desse aluno? A gente consegue comunicar onde isso se desdobra? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda dele:
como esses resultados serão utilizados para aprimorar a atuação da nossa universidade, se vocês têm sugestões, se vocês estão pensando sobre isso também. Então, temos essas duas. Bom, em relação à receptividade, a gente avalia, né, no observatório que ter alcançado quase 1.800 estudantes foi um número bastante significativo, né? Pensando no universo de 19 mil estudantes e desde lá da década de 70, digamos assim, né? Então, e a gente sabe, né, os próprios estudos sobre egresso demonstram que há uma dificuldade grande, né, de conversar. Se você não tem iniciativas de vínculo da instituição, como associação de ex-alunos e etc., é muito mais difícil de localizar. Nós temos estudantes fora do país, por exemplo, né? Não que não seja que seja difícil contatá-lo, mas quando ele perde, né, o contato com a instituição, enfim, é muito mais difícil. Então, a gente avalia que o contato foi bom, né? Gostaríamos de ter contatado mais, mas foi bom. Todas as iniciativas, né? Pelo menos vou falar da minha experiência, né? De contatar, inclusive nós não falamos, a gente fez um pré-teste desse questionário, né? Com ex-alunos. Então, quando a gente entrou em contato com esses ex-alunos, solicitando essa ajuda, né? Então, veja, essa questão está boa, adequada, o tempo de resposta e etc., né? Todos que foram contatados, né, foram rapidamente, eles quiseram participar desse processo, né? Então a gente não sentiu nenhuma. Nós tínhamos, né, também um e-mail, tem o e-mail dos egressos, então a gente só recebia propostas, né, inclusive de outras instituições perguntando, enfim, né? Eu não lembro de nenhum ponto assim, né, contraditório em relação a esse processo. Então, eu acho que foi bastante receptivo. A dificuldade está em alcançar essas pessoas, porque elas mudam de meio, elas mudam de realidade, né, vão para outros lugares e vão se distanciando. Por isso que, do ponto de vista de uma política institucional de egressos, né, o vínculo com esse egresso ele é fundamental, né, e há diferentes formas de você manter o vínculo. Eu estou fazendo um curso de métrica, por exemplo, e lá ficou muito claro, a forma de contato com o egresso não é o questionário, esse é dos últimos recursos, né, que a gente utiliza, né? E tem uma questão também em relação aos vídeos, depois se a Joana quiser falar um pouco melhor sobre isso, que os estudantes também nós tivemos que fazer uma seleção, né, de quem, porque nós tínhamos várias indicações, né, e a gente queria a representação do campus Guarulhos para apresentar num evento, e nós tínhamos muito mais do que 6, né, um por curso. Então, eles também rapidamente aceitaram a proposta de aparecerem, né, para poder falar da instituição. Então, acho que são indícios de facilidade aí, né, de receptividade. Agora, o grande dificultador é que nós ainda não, a instituição, né, por isso o portal de egressos, nós estamos tentando, o observatório está tentando colaborar com a instituição nessa perspectiva, né, dessa criação de vínculo que é fundamental. Só para terminar, em relação às iniciativas, né, como é que a gente... Eu acho que o próprio fato da própria GPQ ter nos procurado, né, acho que é um indício de que nós já estamos atuando um pouco, né, mais institucionalmente, mas a gente fez um evento grande em novembro, vamos fazer outro do ano passado, vamos fazer outros, né? Esses dados foram apresentados quando eu era diretora, numa reunião de diretores, enfim. Então, de certa forma, aquilo que a Angélica falou, né? Nós temos toda a disponibilidade do mundo para poder conversar, né, com alguns setores específicos da instituição. Às vezes a gente faz toma a iniciativa, né, de procurar alguns setores, mas a gente também espera que alguns setores nos procurem, né? Acho que é nessa perspectiva mesmo. O relatório está para sair, então o relatório e a página do observatório também vai ajudar esse contato, porque aí torna público os dados, né? Mas é isso, o observatório está à disposição. É um prazer enorme. Joana, você quer comentar? Muito rapidamente, essa questão do vínculo, ela está atrelada à comunicação. Então, nós precisamos, institucionalmente, pessoalmente, como pesquisadores, como cidadãos, nós precisamos incentivar e
retroalimentar a divulgação, a comunicação. A comunicação é um problema da humanidade, não é? Não é um privilégio nosso. Então, nesse sentido, institucionalmente, mas também durante essa estada, né, alimentar essa forma de contar para os outros o que eles estão fazendo. Então, passar, né, a olhar um pouquinho para o nosso retrovisor como instituição e daqui para frente conectar mais fortemente esse vínculo, porque o aluno, quando ele deixa a universidade, pode ser por uns meses, uma temporada, depois ele volta para a pós-graduação. E essas falas, elas são muito significativas, embora a gente recompilou aqui, né? Temos outras falas, mas veja, é uma fala espontânea, né? Foi pedido a esses alunos uma fala do que a universidade representou para eles. Ninguém mandou script, ninguém mandou pauta. Então, essa autenticidade do aluno, da forma de falar, da forma como ele está inserido, é um dos elementos mais importantes no contra-ataque do que estamos vivendo hoje, porque são essas palavras com ações reais, porque eles vêm das periferias, como eu disse. Então, isso é importante, porque nesse momento eles passam a ser, todos nós somos unifespianos, né? De construir, de olhar para o passado e de construir nesse presente esse futuro que está aqui. E ele se sente absolutamente integrado. Então, também, né, essa política de olhar para o dado e da comunicação, de contar para o outro o que está fazendo, né? Que é um pouco o mantra da comunicação, mas é necessário. Era isso. Acho fundamental, Giovana. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Passou mais rápido do que a gente pretendia, mas foi super bom, porque isso significa que nós gostamos, né? Existe um site que pode ser acessado pelo seguinte endereço, egressos.unifesp.br, que é o portal onde essas informações estão e a partir de onde várias políticas institucionais também passarão a convergir. Então, Magali, Joana e Angélica já fizeram menção a ele, eu deixo aqui. É um prazer enorme, no âmbito da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, recebê-las. Nesse momento em que estamos preparando duas atividades. Um censo da pós-graduação para os alunos matriculados, que foi disponibilizado essa semana, então eu aproveito e faço a divulgação, dentro do sistema novo de acesso ao pós-graduando, que nós chamamos de CIO novo, mas também é conhecido como pasta roxa, carinhosamente, já que para a graduação nós temos a famosa pasta verde, está disponível o censo da pós-graduação. Então eu recomendo que vocês, se possível, divulguem aos seus alunos também, aos colegas que nos assistem, para que esse questionário, que está disponível até o dia 15 de setembro, possa ser respondido. E nós estamos construindo, com essa expertise toda magistral que hoje nós tivemos acesso, o nosso portal de acompanhamento dos egressos pós-graduados, né? Tem sido um trabalho coletivo de construção do instrumento, muito prazeroso para nós, e dentro em breve nós vamos fazer um evento para termos a similaridade com o que nós tivemos hoje com a graduação para a pós-graduação da Unifesp. Algo que é muito sensível para nós da integração acadêmica é perceber o quanto nós fidelizamos o nosso percurso universitário, saindo, né, como Magali, Angélica e Joana mostraram hoje da graduação, que foi por onde nós passamos pela expansão, e agora nesse processo também enorme, com 72 programas de pós-graduação no âmbito da Unifesp, e a EFELESH é o segundo maior campus produtor de pós-graduação na nossa universidade, né? Ele possui hoje mais de 1.000 alunos matriculados, mais de 200 orientadores credenciados. Então, eu quero agradecer muitíssimo a disponibilidade de vocês, ao espaço aberto pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa por meio da Coordenadoria de Pesquisa, que tem feito esse trabalho fundamental de aproximação. E desejo a todos, então, um ótimo final de semana e que possamos nos encontrar em outras iniciativas. Então, eu passo a palavra para que cada uma de vocês se despeça e a gente, com isso, vai encerrando. Vamos fazer na mesma ordem, então? Eu queria primeiro agradecer, Fernando, pró-reitor, enfim, toda a equipe que eu já agradeci, mas ressaltar, né, o agradecimento à equipe do Observatório,
e dizer uma questão, né? Eu acho que esse espaço que vocês abriram, ele é fundamental porque demonstra, porque a universidade a gente faz diversas lives, né? E vai disputando um pouco as narrativas, né? As narrativas. Então, eu queria aproveitar aqui que é o centenário do Paulo Freire, nesse ano, e dizer, né, da coerência desse educador quando ele dizia que nós temos que aproximar cada vez mais, né, as nossas, ele não dizia assim, mas as nossas narrativas das nossas ações, né, para que haja uma certa coerência. Então, eu acho que esse espaço ele é um espaço fundamental para nós mostrarmos o que a universidade pública faz, né? E o quanto isso repercute na formação. Já foi falado disso aqui, mas eu queria ressaltar, né? Na formação do sujeito, que eu acho que esse é o grande... Na formação crítica, né? Não é qualquer formação, é na formação crítica, e a formação crítica ela visa a transformação social. Acho que mais do que nunca a gente tem que assumir esse nosso papel, né? A universidade ela não pode reproduzir o que está aí, as desigualdades sociais, ela tem que criar pensamento crítico, né, e criativo para a transformação dessa sociedade, porque ninguém aguenta mais, a gente não quer mais, né, um Brasil desse jeito e um mundo desse jeito, né? Já visto o que está acontecendo lá no Afeganistão, né? O que é isso, né? Como é, né? Como pode, né, pensar, se a gente pensar na questão da mulher, por exemplo, o que isso significa para as mulheres daquele país, é uma situação de deixar a gente pensando, né, qual é o nosso papel no mundo. Na verdade, é um pouco isso que eu estou querendo dizer, né? Estando dentro da universidade pública, nós temos um papel fundamental para agir, né? Não só disputar narrativas, mas agir mesmo, né, na contramão do que está se desenhando na história. Então, acho que é isso. E o webinário tem essa oportunidade, né, da universidade mostrar o que ela faz por dentro, né? Obrigada, Fernando, mais uma vez. Também agradeço, Fernando. Eu quero deixar só registrado aqui o seguinte, que para mim é um privilégio poder devolver para a nossa universidade o pouco que ela deu para mim. Sabe? Não, muito que ela deu para mim, ao contrário, né? O pouco que eu posso devolver para a universidade, eu faço isso com muita boa vontade e dedicação, porque a nossa Unifesp deu muito para mim. Eu sinto que eu construo com muitas pessoas dentro da nossa instituição, e isso não assim, vou dizer, uma bravata, de jeito nenhum. Né? Então, a minha vontade é de continuar a construir junto com os meus colegas, com os estudantes, com toda essa comunidade universitária, pensando e fazendo tudo o que for possível em benefício da juventude brasileira, que passa pela nossa instituição. É nosso dever de ofício como educadores na educação superior. Então, é isso. Eu agradeço todos aqueles que vão juntos comigo nessa caminhada. Obrigada. Reiterando as palavras das colegas, das parceiras, com quem a gente retroalimenta convivências, sobrevivências e muitas aprendizagens. Eu estou exatamente privilegiada, agradecendo ao espaço, privilegiada como cidadã de escola pública sempre, devolvendo na minha segunda carreira o que a universidade pública me deu, o que a Unifesp tem feito por mim e pelos estudantes. Então, é um momento de felicidade estar aqui repensando esse lugar, conjuntamente com toda essa equipe, né, por dentro também, conhecendo-nos melhor, para que a gente possa ser, né, e ficar para essa história conjugando o que está dentro e o que está fora. Então, as comunidades, a sociedade e a universidade. Então, eu acredito piamente que nós estamos num caminho difícil, desafiador, mas muito positivo entre nós, né? Ademais, estamos aqui num trio de mulheres, ademais de pesquisadoras, educadoras. Então, há algumas esperanças e vamos pegar esses fios que começamos aqui
para tecer, né, nossa manta, nosso cachecol, nossa colcha, nosso tapete, porque vai ser em conjunto e vai ser com algum tempo por diante. Muitíssimo obrigada a todas e a todos que nos acompanharam. É um prazer, e com isso nós finalizamos. Dentro em breve teremos outro ciclo de palestras dentro desse webinário da própria GPQ. Acompanhem, nós vamos aumentando nossas mídias também para a divulgação ficar mais efetiva. Então, bom final de semana para todo mundo. Agradeço a equipe técnica que nos apoiou, aqui na figura do Mário e da Gabriela também. Em nome da professora